Olá, gente. E o nosso assunto de hoje é Heráclito e Parmênides. Nós vamos iniciar com um trecho do filme Matrix, que fala exatamente sobre a escolha de Neo. Morpheus, você deseja saber o que ela é? A Matrix está em todo lugar, à nossa volta, mesmo agora, nesta sala. Você pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga sua televisão. É o mundo que foi colocado diante de seus olhos para que você não visse a verdade. Neo, que verdade? Morfeus, que você é um escravo. Como todo mundo, você nasceu em um cativeiro, nasceu em uma prisão que não consegue sentir ou tocar, uma prisão para a sua mente. Infelizmente, é impossível dizer o que é Matrix. Você tem de ver por si mesmo. Se tomar a pílula azul, a história acaba e você acordará na sua cama, acreditando no que quiser acreditar. E se tomar a pílula vermelha, ficará no país das maravilhas e eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, tudo que ofereço é a verdade, nada mais. Seríamos prisioneiros de um mundo de aparências? O que é a realidade? Podemos realmente conhecê-la? Existe uma realidade invisível que não percebemos? Metafísica. Todo esse assunto que nós estamos conversando, ele está dentro do campo da metafísica. Nela se estudam os princípios mais gerais do ser ou dos seres, isto é, do que existe, a realidade suprassensível, ou seja, a que está para além da realidade sensível ou física. Aparência e essência. Duas realidades. O que é percebido pelos sentidos e o oculto, que não podemos ver, mas podemos entender. Toda essa questão da metafísica, nós vamos trabalhar esses dois aspectos. Aquilo que é aparente, que é percebido pelos nossos sentidos, e a essência das coisas. O que é que faz as coisas serem o que elas são, mas que nós não conseguimos perceber pelos nossos sentidos. Isso não é um cachimbo. Nessa obra do René Magritte, nós temos essa frase provocativa, isso não é um cachimbo. Para nos lembrar aqui de que é preciso diferenciar a coisa da sua representação. O que é a coisa em si da imagem que nós temos dela. A essência e a aparência. Essa questão é antiga. Nós já iniciamos essa discussão com Heráclito, lá na antiguidade grega, filósofo pré-socrático. Tudo flui, tudo se move, tudo se transforma, tudo muda. Devi, Pantarrei. Não se pode descer duas vezes no mesmo rio. O Heráclito defende o movimento constante. Tudo na natureza, a essência da natureza seria a mudança, a transformação. Tudo está nesse permanente fluir, nesse devir, nesse vir a ser, nesse se transformar. Mas existe ao mesmo tempo a harmonia de contrários. As coisas frias se aquecem, as quentes se resfriam, as úmidas secam, as secas tornam-se úmidas, o jovem envelhece, o vivo morre, mas daquilo que está morto renasce outra vida jovem e assim por diante. Aquilo que é oposição se concilia, das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia e tudo se gera por meio de contrastes. A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade e o cansaço torna doce o repouso. Não se conheceria sequer o nome da justiça
se não existisse a ofensa. Então, o Heráclito, ele diz que existe uma guerra de opostos. Existe uma permanente oposição entre os elementos. Só que essa oposição é justamente o que provoca essa harmonia. Os contrários, eles fazem com que a harmonia aconteça. O fogo, arqué, princípio originário, para Heráclito, o fogo, ele é o elemento originário, porque ele representaria o movimento. Esse fogo é como o raio que governa todas as coisas. E aquilo que governa todas as coisas é inteligência, é razão, é logos, é lei racional. Ao mesmo tempo que o fogo representa esse movimento incessante que caracteriza a vida, que caracteriza a existência de tudo, ele também representa o logos. O Heráclito acreditava que existia uma razão universal que controlava todas as coisas. E essa razão é representada também pelo fogo, que seria essa inteligência, essa lei racional que governa tudo. Olhe para este girassol e agora para este. Ambos são girassóis. Como podemos dizer que esta flor é a mesma que vemos ao lado? Se a constância é a mudança, se as coisas estão sempre mudando, como eu vou saber diferenciar uma coisa da outra? Se elas parecem que são e não são, porque estão sempre mudando? É como a frase lá do rio: ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque nem você é o mesmo na visão do Heráclito, nem o rio seria o mesmo, porque as águas já fluíram, já seriam outras águas, então já seria outro rio. Como podemos saber o que cada coisa é verdadeiramente? Por trás da aparência instável das coisas e do movimento incessante existiria algo fixo, imutável, único, eterno e homogêneo. E esse único seria exatamente o que Parmênides chama de ser. Nunca será isso estabelecido, que as coisas que não são existem. Afasta o pensamento dessa via de investigação. Não deixes a experiência, caminho tão percorrido, constrangeste. Não deixes vagar teu cego olho ou teu ouvido surdo, ou mesmo a língua por essa via. Mas só pela razão decide tu quanto ao muitas vezes contestado. Parmênides. Então, Parmênides se opõe ao pensamento de Heráclito. Para Parmênides, o ser, ele existe, ele é eterno, ele é imutável, ele sempre existiu, sempre existirá, e ele é fixo, ele não muda. Ou seja, a essência, ela é sempre a mesma. O que te faz ser o que você é não muda, embora você sofra mudanças aparentes por fora. Aquilo que é perceptível pelos sentidos é a aparência. O conhecimento, ele é da ordem da razão. Ele vai observar a essência. Os sentidos, a opinião, eles são contrários ao verdadeiro conhecimento, porque eles nos mostram apenas aquilo que é aparente. Eles não atingem a essência das coisas. Então, isso que Heráclito via para Parmênides é apenas a aparência. Esse movimento incessante não passa de uma aparência das coisas, porque a verdadeira essência continua lá e não muda jamais. Ouve e leva contigo a minha mensagem quando a tiveres recebido. Vê que só há duas vias de investigação concebíveis. Uma é a via do que é, e que o não ser não pode ser. Esse é o caminho da persuasão, a criada da verdade. Agora eis o outro. Este caminho é que não é, e que ele não pode ser. Esse caminho, ouve o que te digo,
é um caminho que não pode ser concebido, pois não podes conhecer o que não é. Isso não se pode fazer, tampouco pode ser dito. E isso, gente, o Parmênides já lança aqui os princípios da lógica. O que é, o que não é, não é. Tanto o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é ou ela não é. Esse vai ser um dos princípios fundamentais da lógica que vai ser trabalhada mais na frente. Vias. Quais são as vias do conhecimento? Qual é a via que realmente leva para o conhecimento? Opinião mais experiência sensorial é a via do erro. Então, nós não podemos confiar na opinião, nas nossas meras observações a partir dos sentidos. A opinião é algo não fundamentado, são ideias sem argumentos que a sustentem. Pensamento mais a investigação racional seriam a via da verdade, ou seja, o conhecimento que vem da razão, da investigação, do pensamento. Essa é a via do conhecimento. Já desde Parmênides, porque é o pensamento que vai ter acesso à essência. Os sentidos eles vão ficar presos na aparência das coisas. Grata pela sua atenção, espero ter ajudado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e nos ajude a levar um pouco mais de filosofia, de conhecimento para aqueles que necessitam, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, que precisam, seja para o Enem, seja para o vestibular, seja mesmo para ampliar a sua visão de mundo. Até o próximo.